Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Se está assistindo por um dispositivo móvel, dispara o botão no hypar aqui que a pontuação é até gostoso ver a pontuação girando sem parar aqui. Jogo 7 horas da noite eu falo, 11 horas o pós-jogo tá no ar. Que nada, meu amigo. Hoje eu aproveitei para passear, para descansar, porque sequência do Galo sem ganhar jogo, eu não vou para lugar nenhum, eu não como fora de casa, eu não dou um rolê. Não, fala pra mulher, pede um rango para entregar aqui que eu não quero sair de casa, eu não quero ver a luz do dia hoje não. Tudo tá belo, tudo tá lindo e a gente tá no paraíso. Não é bem paraíso não, mas pelo menos a sensação é de estar nele, porque o letreiro do Galo ganhou aqui tá aceso. E vocês percebem todos esses detalhes. Até a capa do pós-jogo, o pessoal compara de anos anteriores. Eu tô com saudade dessas épocas que você ria na capa do pós-jogo. Eu também tenho bastante saudade. Saudade demais. E hoje eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu saí da Arena MRV, a minha postinha de cartão não bateu, porque eu postei no cartão do Hulk, Lianco, eu acho que Vera. Né? O Lianco já saiu cedo, quebrou a aposta, mas eu fiquei feliz que eu postei no gol do Hulk e no gol do Rony. Aí eu falei, do Hulk não bateu, mas do Rony bateu, só que eu coloquei que ele era o primeiro a marcar. Aí eu perdi minha aposta, mas estava rolando chance extra lá na KTO, e aí ganha mais R$10 para você fazer uma nova apostinha na KTO. Você pode fazer nas eliminatórias europeias, no amistoso da seleção brasileira aí, seleciona 3 opções lá, mas primeiro você vai na aba promoções e clica em quero participar da chance extra lá na KTO. O comentário tá fixado aqui só para maiores de 18 anos e para você se divertir com muita responsabilidade. Bora lá! Chegando na Arena MRV, fui lá primeiro na esplanada distribuir alguns copos do Galo. Deixa eu ver se esse aqui é o copo do Galo. É o copo do Galo. E aí, fui lá, posto meus stories, apresentei uma galera, acho legal demais. Pena que não dá para presentear todo mundo, cara, você não tem ideia, são centenas de mensagens pedindo copo por todo o Brasil, mas pessoalmente a gente consegue presentear. E fui tirar foto com a turma, entrei tarde pra arena, então eu cheguei, já tava acho que acabando o hino nacional, alguma coisa assim. E o Vitor Martins, meu parceiro, comentou assim, senti umas vaiazinhas aqui na escalação pro Arana, e o Vitor Martins, ele é igual eu, assim, pra questão da arquibancada, sobre vaias ali dentro, né? E no Alterosa Esporte hoje eu falava, cara, vamos ter maturidade, vamos engolir nosso orgulho, né? Falava assim, os jogadores têm que deixar a vaidade, o orgulho de lado, independentemente do que estiver acontecendo até o final do ano, e nós empurrando o Galo para vencer. Falei, nós faríamos o Galo vencer hoje. Inclusive eu postei num 4-0 hoje, com o gol do Rony, inclusive. Falei, vai chegar a notificação no meu telefone. Foi por pouco. Achei até que eu ia acertar. Mas o Vitor me fala, senti umas vaias. E o que me entristece, porque nesse momento convoco quem é fã de carteirinha do Camisa 12, que tá todo o vídeo aqui sem mascar, porque Faelzinho é contra vaiar o Guga quando visita a Arena MRV, o Mineirão, quando joga contra o Atlético. Faelzinho ficou puto pra cacete quando vaiaram Diego Costa na Arena MRV. Eu falo, cara, esses caras aqui, o que esses caras fizeram o Faelzinho viver foi mágico. Eu sou grato ao Guga por estar com aquela JBL, perdoei os erros, porque eu também erro e tal. E fico muito chateado e preocupado, por isso que eu já citei nesse canal, me referindo ao Hulk, para que a gente blinde a imagem dos ídolos, para que a gente não deixe desgastar e arranhar a nossa relação com quem já fez muito por nós. Saber cobrar sem arranhar a imagem e a relação com esses caras. Hoje eu estava no jogo concentrado, estava mais eufórico hoje, e em determinado momento eu escuto um sotaque da Bahia, assim, e falei, rapaz, conheço esse sotaque, e olhei, falei, não pode ser que eu tô pensando. Olhei, tava Pipi, Pierre, do lado aqui, e abracei e falei com essas palavras, você não faz ideia do quanto eu te amo. E Pierre viveu seus dias ruins por aqui. Pierre, em 2014, você tem Rafael Carioca e Donizete titulares na volância, e Pipi já no banco de reservas, mas Pipi foi extremamente importante. Pierre
não deixou o Galo cair em 2011, inclusive quem é fã de carteirinha do Camisa 12, eu não vou nem contar a história de como que ele veio aqui, eu quero ver quem se lembra, como que foi o vídeo do Cuca pedindo Pierre no Atlético, quem souber, essa é só para quem é fã de carteirinha das antigas. Comenta aqui, vamos ver se alguém lembra. E em determinado momento ele salva a gente do rebaixamento 2011, 12, 13 não precisa falar. Em 2014 ele tem uma queda de rendimento e temos peças rendendo mais. E nem por isso arranhou o que a gente sentia por esse volante fantástico. Inclusive na foto eu olhei Donizete, Pierre, Tardelli. Vamos registrar aqui uma foto sensacional. Bicho, eu amo demais esses caras. Noite Galo com Tardelli foi muito bom, inclusive. Preparem para o Noite Galo de segunda-feira. Mas vamos lá. A gente pode cobrar, a gente pode realmente destacar quem está mal, quem não está, mas a gente não pode apagar quem essa turma fez, e eu cito sempre a música Você pagou com traição, alguém sempre lhe deu a mão, porque senão, vocês já escutaram isso por aqui algumas vezes, eu sei, estou sendo repetitivo, porque senão a música está falando sobre nós, não sobre os nossos rivais, adversários por aí, beleza? Em uma live até que eu estive lá no Território Alvinegro, alguém no chat falou assim, você considera o Bernard ídolo? Eu sei que o cara lá era meio puto e não considerava o Bernard ídolo. Eu falei, o que você está falando é uma blasfêmia. Não sei nem se eu posso usar esse termo para falar de jogador assim. Mas o que você está fazendo é um erro enorme. Porque uma coisa é o jogador ter rendido por muito tempo abaixo do que a gente esperava. Outra coisa é você usar isso como borracha e apagar o que essa pessoa já fez. Beleza? Vale para Hulk, vale para Arana, vale para Bernard. E se os dias ruins do Everson chegarem, o Alonso não considero que faz uma boa temporada também, mas isso é você falar, olha, hoje merece mais a titularidade do Vitor Hugo e não você usar a rede social para usar essas palavras que eu vejo algumas pessoas se referindo quando o assunto são os ídolos do Galo. Beleza? Dito isso, introdução já se foram quase 8 minutos de pós-jogo. Teve um cara que comentou que esses dias, assim, nós temos 25 minutos de terapia, 15 de jogo. É por aí. Mas vamos lá. Fala um pouquinho de bola, então. Arana muito por dentro hoje. Curioso. Por um minuto, o Sampaoli... Por um minuto não, por um joguinho, o Sampaoli pegou a máquina do tempo do Camisa 12, retornou a 2020. A gente falava aqui que era meio que inevitável a gente associar o trabalho do Sampaoli a 2020 o tempo todo. E hoje, com certeza, porque... Inclusive, algum repórter citou na coletiva do Araninha de se descolar da linha lateral, como a gente imaginava até que Dodô seria usado por Sampaoli, se Sampaoli tivesse continuado por aqui. Araninha se descolando da linha lateral, até puxando a marcação para cá, para abrir o corredor para o Dudu. E isso é muito interessante porque você tinha do lado de lá, seja o Rony, seja o Biel, como entrou com Bolívar e Mirassol, né? Principalmente o Scarpa por um tempo, e você teve a conexão Bernard-Scarpa contra... Eu tô confundindo um pouco na minha cabeça Mirassol e Juventude. Eu acredito que daqui a uns 4, 5 anos eu não vou lembrar muito bem qual jogo foi Mirassol e qual foi Juventude, não. Se agora eu já tô com dificuldade, mas nós tivemos Scarpinha e Bernard se comunicando pelo lado direito, e o Arana meio que isoladão lá do lado esquerdo. E o Arana, ano passado, eu acho que eu citava muito isso aqui, que eu sinto falta, às vezes, do Arana acionar e ser acionado mais vezes. Os bons jogos do Arana no Galo aconteceram quando tinha alguém para acioná-lo e ser acionado rapidamente. Tudo bem, vinha jogando mal realmente, vinha numa má fase, talvez se acionasse ele era perigoso, ele se embolar com a bola, perder ali e tudo mais. Porém, realmente, os bons jogos, os bons dias dele por aqui foram quando tinha um cara de drible para tirar a marcação, acionar, ele dar um tapinha lá na frente, ou ele puxar a marcação por dentro, o cara ter esse corredor livre. E hoje pela manhã, eu ouvi no rádio e concordei muito e preciso destacar aqui, já vai uma dica para vocês aí. Na Rádio 98, tem um programa de esportes muito bom na manhã, CJ, Grice, Rafa Miranda, Cabido, tô com medo de ter esquecido alguém, o Vini não tá. Aí tem as participações especiais,
o Henrique. Não, mas a equipe é essa. Acertei. Não vou. Eu já sei até as vinhetas do Mexendo. Gominha, pneus. Sabe que eu não gosto de pneu careca. Eu falo, careca é o Sampaoli. Programa muito bom, realmente. A turma entende muito de bola. Até discordei do Cabido hoje, quando ele fala que a gente avaliava o Dudu muito pela nostalgia. Tô ligado, Cabido. É um programa que eu realmente concordo muito com o que algumas pessoas dizem. O Miranda dá aula. Eu anoto todo dia, pego meu caderninho. Eu vou anotar ali que o Miranda fala, porque tem dia que eu discordo muito dele, ele me mostra um ponto de vista diferente. Mas CJ falou sobre a utilização de Dudu. Fala, olha, em jogos em que o Atlético está extremamente apagado, com uma crise de um ataque que não faz gols desde 12 de junho, não é errado abrir mão totalmente do Dudu? Eu falei, não, realmente, eu concordo, porque assim, o primeiro tempo do Clássico, o Dudu lutou muito, o Dudu teve suas 2, 3 bolas, ele acha até que teve o Hulk, se passasse uma bola para ele ia ficar cara a cara com o gol. E teve um desses 2 jogos, agora que eu tô falando que eu confundo muito Mirassol e Juventude, que ele entrou buscando, foi Juventude, né? Que ele entrou buscando muito o jogo, muito pelo lado direito, eu gosto mais do Dudu pelo lado esquerdo, mas entrou realmente fazendo aquilo que eu sinto muita falta, aliás, eu sinto falta no futebol brasileiro, que é o jogador de velocidade, profundidade, de drible, né, de movimentação, não fica guardando posição o tempo todo, e o CJ cravou, assiste até informação, tá, CJ? Mas o Dudu pintou a notificação do Rony, mas o Dudu apareceu na escalação, e aí eu repito mais uma vez, Remember 2020, na proposta de amplitude, de time que vai abrir o adversário realmente. Você não vai ter um time torto, porque se você tinha Scarpa, Bernard por aqui e o Rony Hulk mais presos pelo meio, né, ficava um time, o máximo que poderia fazer o Arana, dar essa amplitude para o time, mas não ficava esse time tão aberto como era 2020, quando você tinha Keno, Savarino, realmente a gente vai pegar como referência o trabalho do Sampaoli. Ele saía com 3 também, teve um período que foi o Gabriel, Guga, eu até fiquei na dúvida se ele chegou a usar Guga, Mariano, mas não, pelo menos nas fichas, eu abri quase todas as fichas aqui e não achei. Na hora do jogo eu mandei pro Luiz Felipe e perguntei pro cara que tava lá no meu camarote, vocês lembram se ele usou Guga e Mariano em algum jogo? Eu tinha essa sensação, mas não aconteceu hoje quando ele colocou Saravia e Natanael por ali. Mas hoje você volta a ter jogador de drible por um lado e você abre outro jogador pelo outro lado. De cá não fica um time meio torto, um time meio capengando, mancando, como aconteceu em outros jogos, né? E aí você pode perder o Rony para a sequência dos jogos. O Rony será avaliado, segundo a assessoria do Galo, eles mandaram pra gente aqui que Lianque Hulk, Lianque e Rony serão reavaliados e relataram incômodos, ou o Lianque deixou o campo, né? Pode ser uma situação até mais séria. E cara, pode mudar tudo também sobre esse desenho do Galo, né? Sobre a forma como o Galo vinha jogando, de movimentação, de pressão pós-perda, vinha jogando nos jogos contra o segundo tempo do Bolívar. O primeiro tempo foi um fiasco. Segundo tempo do Bolívar, Mirassol principalmente, Juventude também, e Fluminense esquece, né? Desse recortezinho que eu tô fazendo por aqui. Porque se você coloca o Hulk hoje, por exemplo, na vaga do Rony, muda muito o desenho do Galo. Contando com a saída do Rony. O que você tem como opção? Hulk, Dudu, Biel, João Marcelo, Isaac, Cadu e Veneno. Veneno está relacionado agora. O Cadu voltou de lesão, teve aquela lesão grave do ano passado. Eu ainda não conto como opção até ser testado, ganhou uma minutagem. O Milito gostava muito. O Isaac foi testado uns minutinhos quando chegou e não mais, por isso também não estou contando. E o João, eu queria até ter pesquisado, foi um erro meu, eu queria ter pesquisado o João, quais foram as últimas oportunidades dele. Mas realmente aí seria o homem de referência na área, que às vezes eu sinto falta no jogo do Atlético, assim como eu estava sentindo
falta desse cara fazendo esse trabalho pelo lado esquerdo. Quando escalou o Biel por ali, ele não conseguiu. E eu tava sentindo falta desse cara fazendo esse trabalho pelo lado esquerdo. Mas então você tem Hulk, Dudu, Biel, João. Então, na vaga do Rony, você pode trazer o Biel para o lado direito, você pode deixar o Dudu pelo lado esquerdo, e aí você pode deslocar o Scarpa por dentro e deixar o Bernat se conectando com o Biel pelo lado direito. Então, o que você faria? Você substituiria. O Bernat e o Scarpa estão fazendo essa conexão do lado direito, você deixa o Bernardinho lá fazer essa conexão. Se quiser até deixar o Scarpa, mas você vai deslocar um jogador mais por dentro. Qual que é o problema disso? Nesse desenho, a gente fica com um problema que já vinha, que é a falta de referência de homem na área, de não ter o cara para finalizar. Apesar que até hoje o Arana estava pisando na área. Duas coisas que eu estava sentindo falta: de zagueiro do Galo pisar na área quando o adversário está atacando, e de jogador do Galo. Hoje você tinha 3, 4 opções ali, o Igor Gomes subindo para pisar na área, já que o Igor Gomes jogou quase como segundo volante nesse tempo aí, pisando na área, subindo. Estava sentindo falta de volante fazendo isso no Galo, e o Arana pisando na área também. Já já a gente vai falar dessa turma de trás ajudando lá na frente, mas esse desenho do Galo, se ele quiser manter com esses dois caras abertos, dá para deixar Scarpa e Bernat, mas o meu medo é realmente a falta do homem de referência lá na área, e meu sogro fica puto da vida porque ninguém cogita usar o João Marcelo, que eu chamei de João Magalhães. João Magalhães é um deputado antigo, e que a gente não cogita em momento algum usar o João Marcelo, mas realmente assim, se deu certo, segundo tempo contra o Bolívar, não foi lá essas coisas, não melhorou. Mirassol, Juventude e contra o Sport, aqui grande parte do jogo, se perder o Rony, vai ter que quebrar a cabeça para desenhar esse time do Galo realmente. Se quiser deixar Dudu, Scarpa e Bernat por aqui, com 2 volantes, poderia usar realmente essa vaga que surgiria aqui para o Hulk. Pode. Com ele em campo, realmente a gente perdeu muito dessa mobilidade, dessa movimentação, dessa pressão pós-perda. Com ele em campo foi muito diferente, realmente. Mas eu queria, se fosse com o Hulk dele mais próximo, lá da área, e menos no círculo central o tempo todo, pegando bola para tomar porrada, para girar e segurar um pouco o jogo mais, demorando um pouco para se deslocar para um lado e para o outro. É a minha preocupação, não ter ninguém de referência na área e esse jogo ficar um pouco mais lento. E quem diria que a gente falaria isso sobre o nosso super-herói, né? Reclamei muito após o jogo contra o Fluminense sobre a reserva do Scarpa. Cara, tem que falar para você. Depois de tanto criticar o Scarpa, acho que já tem uns 3, 4 meses que eu tô de advogado. Não, tem menos. Tem uns 3 meses que eu tô de advogado do homem aqui, né? Não pode ser reserva desse time, mas de jeito nenhum. Até porque essa conexão dele com o Bernat pelo lado direito tinha dado certo. E hoje a gente viu que, mais uma vez, que tem potencial. Tem uma coisa que acontece, cara, que o Galo não fazia mais. E é bom você conversar com diferentes profissionais, como, por exemplo, o fotógrafo da linha de fundo. O fotógrafo fez um comentário bom comigo e falou: Fael, eu não consigo fazer foto de ninguém nessa ponta direita do Atlético, porque ninguém toca e passa. Então, o cara que está aqui na linha do meio campo vai tocar para o jogador um pouco à frente dele e vai ficar guardando a posição, esperando o contra-ataque do adversário até pegar a bola e devolver para o Everson. Scarpa e Bernat. Toquei, passei. Triangulação do Galo para o meio de campo. Vai lá no meio campo, atrai a marcação para lá, volta aqui. Você já conseguiu criar um espaço por esse lado, mas você hoje tem um jogador que toca, que passa, que tenha essa movimentação, já melhora um pouco o sentimento do torcedor atleticano. Nesse momento eu não estou falando de sentimento de raiva e tal, aquela visão que a gente tem de futebol, tipo, olha, cara, que coisa básica do futebol que eu não via nesse time há algum tempo. Né? Um jogador que toca, se movimenta para puxar a marcação, para dificultar um pouco mais, para ver a jogada fluindo um pouco mais. E hoje, mais uma vez, a gente viu
Essa vez ou outra o Saravia arriscou, não era dele realmente, estava obediente ali no que pediu o Sampaoli. Ele já tinha me falado isso, que jogaria no linha de 3, bem como o Milito usava, ele citou isso, eu vou jogar bem lá atrás do lado da defesa mesmo, mas vez ou outra o Saravia arriscou passar, né? Se o Bernard ou o Scarpa iam por dentro, mais pelo centro, para puxar marcação, ficava livre o corredor para o Saravia passar. E a hora, teve uma jogada que tocaram para ele aqui, que eu falei, cara, nossa, cara, parece tão simples, mas como que o Atlético não fez isso em 80% do campeonato, provavelmente? Já que estou falando do Saravia, me preocupou muito quando o Lianco lesiona, porque fica Juan e Saravia lado a lado, dois jogadores que estavam sem ritmo. O Saravia com a lesão, acho que o último jogo dele tinha sido contra o Flamengo, né, pela Copa do Brasil, quando ele já entra lesionado. Inclusive na live antes do jogo eu falo, olha, tem informação que o Saravia não tem condição de jogo, e o Saravia joga alguns minutinhos no segundo tempo. O Natanael faz o primeiro tempo muito ruim. O Saravia hoje dá um ritmo diferente, uma velocidade para saída de jogo diferente. Eu fiquei com muito medo pelo fato de citar o Juan e ele voltando num dia tão importante. Eu falo para você que Galo Sport era dos jogos que mais me preocupava nesse Campeonato Brasileiro, e o atleticano do outro lado vai entender bem por quê. Eu tratei no Alterosa Sport hoje citando como uma final de Copa do Mundo pra gente, porque perder esses 3 pontos hoje poderiam ser horríveis. Eu acho que foi o Juan que perdeu aquela bola do cartão do Vitor Hugo, cara. Essa hora eu fiquei bem chateado da vida, sabe? Eu não queria perder o Vitor Hugo pro Clássico, tava no momento do jogo, no finalzinho, o cartão dele, eu anotei que agora há pouco, eu entrei no site da CBF pra pegar na súmula, acho que foi aos 42 do segundo tempo, e era um momento do jogo que eu já não estava administrando o placar, eu já não olhava para o placar mais. Eu queria que acabasse o jogo para ninguém receber cartão amarelo mais, porque a gente já tinha perdido o Igor Gomes, o Lianco tinha saído lesionado, eu nem sabia do que o Rony estava sentindo. Eu só ficava preocupado em não perder mais ninguém pro Clássico, um cartão ali bobo, não por culpa do Vitor Hugo, mas sim, eu acho que foi o Juan que perdeu aquela bola ali, que me deixou bem chateado. E já que eu tô citando do lado direito, falei do Scarpa o tempo todo, já citei o Scarpa tantas vezes aqui no pós-jogo, tem uma coisa que me preocupa sempre que eu tô fazendo minhas anotações após as partidas, é o número de partidas do Scarpa, cara. Quando eu entreguei o troféu Tele Santana para ele no início do ano, eu citei esse alto número de jogos, e se isso no fim do ano já não chega a interferir no rendimento dele. O Scarpa teve uma queda de rendimento muito drástica no ano passado, assim, bem assustadora. O Scarpa já tem 55 jogos na temporada. O Natanael tem 52 jogos na temporada. O Vera, que está aqui há muito mais tempo, deve ter seus 55 jogos com a camisa do Galo. E o Natanael já está quase empatando com ele, 52 jogos. Só para você entender o que tem sido o calendário brasileiro. Por mais que tenha diversas críticas para a CBF, que bom que começaram uma revolução, fizeram essa mudança do calendário do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, começar lá em janeiro. Sempre pedi isso aqui no canal, na TV também. Reduz uma data do Campeonato Mineiro. Acredito até que o Campeonato Mineiro será de final única com essa redução de datas, e os times agora da Copa do Brasil, acho que as 4 primeiras fases não participam. A gente espera de coração não estar na Copa Sul-Sudeste, né, porque não faz sentido você encurtar e colocar competição a mais e não ter competição nos Estados Unidos de pré-temporada no início do ano, porque eu conto tem como tirar nas minhas anotações de jogos amistosos, porque os caras entraram em campo, teve minutagem ali. Então eu conto essas partidas: Alonso 51, Igor Gomes 48, Rony 48. Isso é surreal. Imagina se o Galo tivesse classificado da Copa do Brasil. Queria demais. Mas se acontecesse o que aconteceu ano passado, também seriam mais... O Galo tem mais 12 jogos do Campeonato Brasileiro, mais 2 de Sul-Americana, deve ter seus 14 jogos ainda. Pode ter mais um com a final, se conseguir a classificação para a Sul-Americana. O Scarpa pode terminar essa temporada perto de 70 jogos no ano. Isso não existe. Isso eu sei que se computa com esses termos para quem ganha salário milionário e tudo mais, mas isso é desumano, principalmente na parte em que você fala
que existe uma pressão muito grande e você vai exigir que o cara tenha o mesmo rendimento do pico da temporada lá em dezembro, de fazer depois de 70 jogos. Ah, mas conversa com o fisiologista, então, vem conversar comigo não. Se eles estão explicando que o rendimento do cara vai cair, e isso qualquer pessoa que trabalha com futebol no mundo deixa isso bem claro, que o rendimento no fim de uma temporada vai ser muito menor. Imagina depois, se na Europa lá com seus 40 jogos vai ser menor, imagina aqui com 70 jogos, perto de disputar 70 jogos. Apesar que o futebol, o calendário europeu também já está colapsando com tanta data europeia no meio do ano. O Super Mundial, eliminatórias de Copa do Mundo, competição lá de seleção no meio do ano também, tá muito diferente não, tá? E isso vai interferir na Sul-Americana. Você tem um clássico dia 15, é mais uma final para nós. No mês de finais, outubro, tem sido assim, Sport foi uma final de Copa do Mundo para nós. O clássico envolve muita coisa, tem que ser encarado como uma final de Copa do Mundo realmente para o Galo mais uma vez, porque a partir daí, apesar que agora você tem uma semana de descanso, mas a partir daí você administra situações. Você ganhando o clássico, você consegue administrar situações para entrar em uma semifinal continental, que 3 jogos te separam de uma taça, repito, internacional, que é muito, muito importante mesmo. Quase que eu dou uma provocada aqui, mas não é a visão do pós-jogo, tá? Sobre isso de calendário, inclusive eu prefiro se envolver titularidade, que eu citei agora há pouco do Hulk, nos jogos sem gramado sintético, tá? Eu acho que vai fazer muita diferença para ele, não agora em outubro, mas principalmente de um modo geral. Novembro, fim de novembro, também eu preferia que, se tiver que usar o Hulk como titular nos jogos fora de casa, num gramadinho natural, beleza? Mas foi importante o Sampaoli voltar a fazer, primeiro, o que ele fazia em 2020, Arana descolando um pouco da linha por dentro, um cara de drible pelo lado esquerdo, ele deixando essa dupla lá do lado direito funcionando, saída de 3 aqui com o Sarabia, dando um pouco mais de agilidade. Mas o que eu gostei de ver foi com muita luta. Teve um lance que o Sarabia vem, corta. O Bernard, cara, abriu o SofaScore. Acho que no intervalo do jogo ele estava com 4 desarmes, começou o segundo tempo desarmando. Teve uma bola que ele recupera também, ele corta, antecipa. Vera teve uma bola que teve... O Dudu aqui na ponta, o Rony na saída de bola. Eu repito, você não pode ver um time frouxo como você viu contra o Fluminense. Se o atleticano vê um time com luta dentro de campo, você fica puto com o placar. Mas você fala, pelo menos eu vi esse time lutando. E hoje, eu tinha que ter notado a minutagem que eu falei, cara, esse time tá mordendo, esse time tá beliscando demais. No Alterosport, por muito tempo, eu fiquei semanas, meses tomando porrada para falar isso. Eu não vejo esse time, não vejo que esse time tá de sacanagem, eu não vejo que esse time tá de sacanagem. Esse time tem muitos motivos para estar brigando. Mas contra o Fluminense eu comecei a duvidar dessa afirmação que eu vinha trazendo por semanas, porque o que você viu em campo, um time entregue, você não viu hoje contra o Sport, a não ser quando bateu o cansaço, o que é diferente. Quem contribuiu muito com essa luta, aliás, contra o Bolívar, meus amigos falaram, pô, o Igor Gomes errou tanto hoje, soltou uma bola na entrada da área, inclusive fez falta, tomou cartão. E aí no pós-jogo eu falei, o Igor errou, eu falei na TV, o Igor errou, mas eu vejo o Igor com muita luta hoje. Não é aquele Igor que entrava no primeiro tempo desconectado, off. Vai fazer muita falta no clássico esse espírito de luta que o Igor Gomes vem em alguns jogos com o Sampaoli. Acredito que ganhou o Sampaoli. Quem também eu acredito que ganhou o Sampaoli, apesar de não ter toda aquela plástica, não tem a saída de bola dos sonhos, né, o Vitor Hugo, você tem um zagueiro. Porque o futebol moderno, né, você tem um 9 que não precisa fazer o gol, que faz outras 1000 funções, você tem um zagueiro que não precisa zagueirar, porque tem que fazer as outras funções. O Vitor Hugo, eu falo que é zagueiro anos 90, tá? Dos tempos de Clebão, o Caçapa vai estar no jogo do Ronaldinho no fim de semana. Inclusive não falei sobre o jogo do Ronaldinho aqui. O Pierre, o Donizete e o Tardelli estarão no jogo do Ronaldinho também. Vamos pegar aqui, não sei nem se eu posso citar alguns nomes aqui não. Vai estar Léo Silva, Neguete, de zagueiro.
Pô, mas assim não. A Tom que vem no cachorrado, inclusive, né? Parou, pô, eu tô gravando o pós-jogo tão tarde que o cronômetro que o Daniel me deu, eu nem liguei ele aqui hoje pra vigiar o tempo do pós-jogo, mas Luanzinho, cara, Luanzinho comenta, visualiza tudo de Galo todo dia. Dátulo, cara, não tem uma foto com Dátulo, né? Eu não tento não sediar jogador, não, mas, cara, eu tinha que esses caras participaram do jogo das lendas da Arena MRV, eles foram descendo do ônibus e eu assim, chorando, tava no camarote da Brahma, e chorava, e chorava, e chorava, porque realmente são muitas histórias boas, cara. Tem dia que o pós-jogo demora, galera, só porque eu fico viajando em súmula, ficha de jogo antigo, para relembrar a história, o contexto daquele jogo e tal, imagens. É uma turma que tem uma história muito legal pelo Galo aqui, viu? Danilinho, cara. Richarlison. Lima. Tem uma zagueirada aqui, ó. Legal. Gostei de ver. Procura no Google aí, jogo Ronaldinho versus Alex Mineirão, compra seu ingresso lá e vai matar a saudade desses caras. Você não vive falando, não, eu queria tanto ver esses caras mais uma vez com a camisa do Galo. Você vai ver agora nesse sábado. Acho que o jogo é às 4 horas da tarde. Estarei lá, no intervalo, inclusive, com o Tubarão, Marquinhos, essa turma toda aí. Beleza? Por que eu tô falando isso? Por causa de zagueiro. Tá falando dos zagueiros que estão participando do jogo aqui. Quando o jogo estava 2-0, o Sport teve uma chance cara a cara e o Vitor Hugo lutando até o último segundo para impedir o gol do Sport, que mudaria todo o contexto do jogo se o Sport faz aquele gol ali. São, assim, sentimentos que você tem que parece que a turma do Galo já estava meio que nas cordas em alguns lances. Não é que queria tomar o gol, mas, tipo, não, já vão fazer outro gol, olha, e já começava ali, tipo, ó, vai ali, eu conheço a jogada, vai sair um gol. E o Vitor Hugo trouxe isso que ganha o torcedor atleticano. Pode ter uma limitação ou outra aqui e ali, mas ó, o beabá para vestir a camisa do Atlético é o que o Vitor Hugo fez desde que voltou, creio eu, que o jogo contra o Godoy Cruz. De tentar até o fim, se jogou na bola impedindo o gol do Sport ali, e não é pelos gols marcados que eu tô falando. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que desde o jogo contra o Godoy, São Paulo, foi mal contra o Vitória, e de lá pra cá, assim, eu tenho praticamente todo o vídeo. Pô, sei que nós temos pelo menos 10, 15... Quando o pós-jogo dá 15 mil, eu calculo que 10 mil vem todo o vídeo. Quando o pós-jogo dá 20, 25, eu calculo que 15 mil pessoas estão sempre aqui. Que o Vitor Hugo é citado todo o vídeo aqui no canal, cara. Tem tempo que o Galo ganha, o Galo perde, e nós estamos citando o Vitor Hugo aqui. Teve um jogo desse que o Galo não teve das melhores atuações aqui. Até a entrevista dele depois do jogo contra o Bolívar eu elogiei aqui. Então eu acho que o Everson foi o personagem do mês ali quando eliminou o Flamengo, Bucaramanga e tal, mas o Vitor Hugo, do jogo contra o Godoy Cruz pra cá, eu acho que o jogo lá, né, tem sido o grande personagem do Atlético, não só pelos gols. Posso estar enganado, quero a opinião de vocês aqui, vocês podem comentar, mas eu coloco o Vitor Hugo como jogador de linha, como o principal jogador do Atlético há algum tempo. Queria um comentário de vocês aí, se vocês concordam comigo. Cheiro de língua queimada. Todos nós. Ok? Cheiro de língua. E não vem de mimimi que não é com você, não. Tá, pode ser. Ó, achei que era os vizinhos reclamando do pós-jogo. Pode ter seus 5, 7 torcedores aí que realmente queriam ele, porque não estavam gostando da fase do Alonso. Ok. Mas a grande maioria temia, vou falar que não queria, mas temia o tempo sem jogar, o fato de estar na reserva do Bahia, o fato de não estar sendo utilizado no Bahia. O que eu mais gosto no futebol é cheiro de língua queimada, mesmo que seja a minha. Como eu gosto, porque, repito, ninguém torce contra. Vestiu a camisa do Galo, nós estamos torcendo a favor. Seja na administração, seja vestindo a camisa do Galo, não importa a sua área. Você está representando o Atlético, nós estamos torcendo por vocês, sim. Beleza? Beleza.
Ah, e gol de zagueiro. Eu sei que vocês lembram também de umas coisas do pós-jogo aqui. Eu falava, cara, num time que não marca gol, que o atacante não marca gol, desde 12 de junho, é o recado, né? Para encerrar o pós-jogo. Eu esqueço sempre o nome do Jarbas. Tem um cara aqui que sempre fala: Alô, piscou é para você parar o pós-jogo, para acabar. Tá tarde. Não, eu vou continuar falando. Se o seu time não marca gol de atacante desde 12 de junho, você já está em 10 de outubro, a turma lá de trás precisa ajudar. Por muito tempo a gente ficou mal acostumado com Hever, Léo Silva. É outra característica. Eu estou errando muito nome nos últimos vídeos de pós-jogo, fruto do sono. Na turma do ataque não tá marcando gol, a turma lá de trás ajuda um pouco na bola parada. O Palmeiras é assim há algum tempo, né? O Gomes, a turma lá balançando às vezes sem parar em bola parada. E o Vitor Hugo chega para corrigir isso, que eu cito há meses no canal. A falta de gols lá da turma de trás, bola parada. Os zagueiros contribuíram um pouco com isso. Volantada também pisar na área de vez em quando. Deixa eu destacar um outro ponto aqui. O Everson aproveitando a oportunidade de contra-ataque. Tá ganhando de 2-0, pode segurar a bola, cuidado com os 8 segundos. Pode segurar a bola um tempinho maior? Pode. Reclamar de odorzinho nas costas. Ai, aqui ó, tá doendo aqui. Ai. Mas de vez em quando, percebeu a oportunidade de conectar ali, acionar alguém do time. O adversário deu uma brecha de contra-ataque, não precisa segurar a bola o tempo todo, de jogar no chão e dar uma esfriada no jogo. É importante sim, mas se você tem o Biel que é de velocidade, drible, e que te dá essa arma, te dá essa possibilidade, vez ou outra aciona, cara. Foi muito legal esse jogo hoje e queimando a língua do meu sogro, inclusive, que reclamou comigo que o Everson demora para repor. A gente bateu boca do dia sobre o Everson, falei, não, vou nem conversar sobre o goleiro com você mais. Nós vamos continuar no churrasco para os dois ficarem felizes, que nós não vamos nem falar mais sobre o assunto. Hoje eu mandei para ele aqui, você viu aí, né? Pro time do Galo agora, regularidade. Veio uma classificação heróica contra o Bolívar, veio uma boa atuação contra o Mirassol, veio uma boa atuação que não se converteu num bom placar contra o Juventude. E veio para mim uma das atuações mais assustadoras da temporada. Na pauta do Noite Galo, a Laís, nossa produtora, colocou: foi a pior atuação do ano? Eu considero a do Palmeiras talvez até pior. Empatado. 3-2 o Palmeiras, por causa das 2 bolas paradas do Hulk. Fora isso, não deu um chute no gol. Coloca empatado. Aquele jogo que é coletivo que o Cuca falou sobre, eu espero que seja efeito da logística vindo da Colômbia. A gente teve a sensação que a chave virou contra o Bucaramanga, Flamengo, a gente falou isso depois do Bolívar e do Mirassol. E hoje a gente tem uma vitória muito importante. Vem um desafio ainda maior, jogando contra o Cruzeiro, num estádio onde a gente não tem conseguido bons resultados contra o Cruzeiro, recheado de desfalques. Mas o principal, que tem faltado muita regularidade para esse time. É um time muito instável que você nunca sabe o que ele vai te oferecer naquela noite. Esse é o nosso maior desafio, a regularidade. Romão fora, Leão que será reavaliado, preocupado, estou contando com ele para o clássico não. Vitor Hugo, terceiro cartão, aí você tem o Juan voltando, o Saravia pode fazer mais uma ali na defesa atrás, e aí você talvez falte uma peça. O Alonso joga um dia antes na Ásia. E é inevitável a gente pegar a máquina do tempo do camisa 12. Como o Tardelli estava lá no camarote, eu fico olhando para esse cara, eu fico fritando de lembrança o tempo todo, cara. E eu lembrei do Tardelli, Galo e Corinthians, 4-1 no Mineirão, Copa do Brasil de 2014. O Tardelli, Brasil joga com a China. E depois o Brasil pega um time asiático lá também. O Tardelli pega o voo, chega 6 horas antes do jogo, fica até os 28 do segundo tempo. Eu tive até que conferir na ficha do jogo em que momento ele é substituído, 28 do segundo tempo. E o Galo contribui para aquele jogo que vocês já sabem o que rolou, né? Vale a pena ver os melhores momentos aí em HD no YouTube, é maneiro. A gente precisa do Alonso, por mais que esteja mal,
a gente precisa do Alan Franco, a gente precisa de todo mundo, mas principalmente a gente precisa do atleticano nesse clássico na Arena MRV. Repetir o que eu falei lá no Alterosa Sport e o que eu venho falando no YouTube. Engolir nosso orgulho, saber que o time deixou a desejar na temporada, mas com a bola rolando, empurrar, porque esse escudo para nós é sagrado. Beleza? Fim de pós-jogo, semana abençoada para todos vocês. Beijo no coração, tamo junto, valeu!